Certo. Essa é a primeira aula de uma série de aulas que eu vou fazer resolvendo as listas do EJA, do professor Vinícius. E o tema da nossa primeira aula aqui vai ser PA. Por ser uma aula de exercícios, naturalmente eu já espero que os alunos tenham tido contato com a teoria e que eles também tenham cada um tenha uma lista em mãos, para que eu não precise ficar apresentando as tabelas que estão na lista toda vez, né? Então, começando com a primeira questão, na questão 1, nós temos temos algumas sequências. 12, 17 e 22. E o nosso objetivo aqui vai ser determinar a razão para cada uma delas. A primeira, um método interessante para nós determinarmos aqui a razão dessa sequência, é notar que a diferença de um termo pelo antecessor dele vai ser sempre uma constante. Nesse caso aqui, 5. 5 mais 7 é 12. 12 mais 17. Opa, 12 mais 5 é 17. E 17 mais 5 é igual a 22. E, portanto, deixa eu pegar com outra cor. A razão é igual a 5. Nós usamos a notação R igual a 5 para denotar que a razão dessa progressão aritmética é igual a 5. Seguindo, essa primeira questão vai ser bem simples. Como basta que nós tenhamos dois termos bem posicionados numa PA, a gente só precisa relacionar bem, conhecendo, né, claro, que a diferença entre AN mais 1 menos AN vai ser sempre uma constante. Então, conhecendo a posição desses termos, nós conseguimos rearranjar as coisas para que elas fiquem interessantes para a gente. Essa foi a primeira sequência, que foi a letra A. Na letra A resposta é R igual a 5. Agora, para a próxima sequência, nós temos, na letra B agora, 9, 12, 15, 18, opa, 18, 21. Nós fizemos, no primeiro caso, nós olhamos primeiro para... Nós vimos de quanto em quanto essa sequência está crescendo, mas a gente não precisa olhar para todos. Já sabemos qual é o comportamento de uma PA. Então basta pegar simplesmente quaisquer dois termos. Sendo que, na verdade, quaisquer não. Nós escolhemos um termo e olhamos para o antecessor dele. Só que aqui a questão é a seguinte, não faz sentido pegar o primeiro termo e procurar por um antecessor dele. Então, naturalmente, vocês precisam escolher um certo termo que está na frente, não é? Pelo menos n igual a 2. A posição dele tem que ser pelo menos igual a 2. Igual não, né? Pode ser, na verdade, maior ou igual a 2. Para esse caso, nós vamos escolher aqui o nosso 18, que é o termo A4. E essa notação aqui refere-se à posição de cada um dos termos. O termo A1 é o que está na primeira posição, o termo A2 é o que está na segunda posição, o termo A3 é o que está na terceira posição e assim por diante. Até um certo, se essa lista aqui, por exemplo, continuasse, até um certo AN aqui qualquer, que é justamente o termo na n-ésima posição.
Agora, para resolver, de fato, a nossa questão, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado e voltar para o que estávamos fazendo aqui. Escolhemos aqui o termo A4. Para determinar a razão, nós vamos olhar para o nosso A3. Como nós tínhamos que AN mais 1 menos AN deve ser igual a razão, não, nesse caso não é 5, tem que ser igual à razão dessa progressão, que é justamente de quanto em quanto essa sequência está crescendo ou decrescendo. Nós podemos determinar a razão simplesmente subtraindo nosso termo A4 pelo nosso A3. A4 é igual a 18. A3 é igual a 15. E, portanto, isto aqui é igual a 3. Essa sequência aqui está crescendo de 3 em 3. Se vocês notarem bem, essa aqui configura exatamente a lista dos múltiplos de 3, sem incluir o 6 e o 3. 6, 3 e o 1, né, na verdade? Aliás, 1 não, desculpe. Se fosse pensar nos divisores positivos de 3, teríamos 3, 6, 9, 12, é justamente essa lista daqui para frente, né? Escolhemos começar aqui. Então, na letra B, a nossa razão é igual a 3. Maravilha. Aqui não tem muito segredo para as demais. Como todos os números da lista estão começando do primeiro e sem nenhum buraco, a gente pode simplesmente, como sabemos também a posição de cada um, eu vou acelerar um pouquinho mais essa parte para a gente poder seguir para as outras questões, né? Na letra C, temos a lista 10, 17, 24 e assim por diante. Não é necessário representar os demais. Basta pegar, nesses casos, podemos pegar o A2 e subtrair pelo A1. 17 menos 10 é igual a 7. Portanto, a resposta da letra C é R igual a 7. Para a letra D, vamos listar aqui a letra D, pelo menos os 3 primeiros aqui. 0, 9, 18 e assim por diante. A diferença é o A2 é igual a A2 por A1. A2 menos A1 é a mesma coisa que 9 menos 0 é igual a 9. Portanto, na letra D, a nossa razão é igual a 9. Agora, seguindo aqui para a letra E, que menos 20, menos 10 e 0. E aqui pode talvez causar algum tipo de confusão quando fizermos uma diferença por um número negativo. Mas vamos ver que não é problema algum. Temos aqui menos 20. Opa, na verdade é o contrário. O esquema, a lógica ainda é a mesma. Nós vamos pegar aqui o A2 e subtrair pelo nosso A1. Menos 10. Menos 20 é igual a menos 10 mais 20, que é igual a 10. Ao subtrair pelo inverso de um número, nós estamos, na verdade, somando o inverso desse número, né?
Deixa eu tentar colocar isso em termos talvez um pouco mais claros. Quando nós fazemos uma subtração por um número que é negativo, é a mesma coisa que somar pelo inverso desse número negativo, que é justamente o 20. Portanto, a resposta aqui da letra E é R igual a 10. Certo. Agora faltam as letras F, G, H e I, mas os esquemas são os mesmos e eu acho que é mais interessante nós partirmos já para a questão 2. Questão 2. Agora é um pouco mais interessante. Determine o 15º termo da sequência. Um, 4, 7 e 10. E aqui omitindo os termos que estão na frente do 10. Bem, aqui eu gosto de fazer uma analogia, que é a seguinte. É possível chegar até o Ceará andando? Nós estamos em Brasília agora. Dá para chegar no Ceará andando? Dá. Você vai querer fazer isso? Eu acho que não. E aqui, qual que é a relação com esse problema? Nós podemos, conhecendo a razão, da mesma forma que nós fizemos para a questão anterior, somar de um em um até chegar no 15º termo. Mas isso, tudo bem que para o 15º termo não é um número tão grande, mas se fosse o 41º, fazer a conta de um por um poderia ser um trabalho muito hercúleo, assim, sem muito propósito, quando você pode ter, quando a gente pode simplesmente usar da nossa relação que nós aprendemos durante a nossa aula de PA, que é aqui um termo qualquer na sequência, A1, pode ser escrito como A1 mais a posição desse termo menos 1 vezes a razão dessa sequência. Então aqui nós temos dois trabalhos iniciais antes de poder desenvolver a conta. Identificar a razão da sequência, que é justamente o que nós estávamos fazendo no exercício anterior, e em seguida identificar também qual é o nosso A1. Naturalmente o nosso A1 é igual a 1. Lembrando justamente que esse índice aqui refere-se à posição do termo, né? O primeiro termo está na posição 1, o enésimo termo está numa posição enésima, né? Na posição n, aliás. Beleza. Agora, para identificar a razão, nós podemos fazer do mesmo jeito que fizemos a questão anterior. Essa razão tem que ser igual à diferença de 1 a n mais 1 qualquer, menos pelo antecessor dele, que é justamente o nosso AN. E nós vamos escolher os números mais baixos aqui, simplesmente para simplificar nossas contas. O nosso AN mais 1 nós vamos escolher como A4, que é justamente o A2. E nosso AN vamos escolher aqui o A1. Então aqui teremos 4 menos 1, que é igual a 3. E agora podemos ir para as contas, não é? Queremos saber qual o termo na 15ª posição. Então nós queremos saber qual é o nosso termo A15. Pela expressão que é a expressão do termo geral, temos que esse A15 é igual ao nosso A1, que é 1, mais N, que é 15, menos 1, vezes a razão que nós determinamos, que é 3. Ora, A15 é igual a 15 menos 1 é igual a 14, 1 mais 14 vezes 3. Vamos fazer a conta aqui no passo a passo. 14. Opa, vamos
fazer aqui tranquilamente, né? 14 vezes 3 é igual a 3 vezes 4 dá 12, sobe 1 aqui, né? 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, né? 42. É igual a 1 mais 42, que é igual a 43. Esse aqui é o nosso termo A15. Certo? Então vamos prosseguir. Agora para a questão 3, que é justamente a mesma estratégia do exercício anterior. Questão 3, que é qual o 20º termo dessa PA? Que é a PA menos 2, 3, 8, 13, e assim por diante. A estratégia é a mesma, vamos olhar para o nosso problema, identificar quem é o nosso A1, identificar a razão e usar a nossa expressão do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok. Se vocês, porventura, não se sentirem muito à vontade com trabalhar com números que são negativos, né? Vocês não necessariamente precisam determinar a razão olhando só para a diferença entre o segundo e o primeiro termo. Nós também podemos olhar, por exemplo, para o terceiro e para o segundo termo. Ou seja, a razão também tem que ser igual a 3, que é o nosso 8, menos a 2. A 3 é 8 menos 3. Aliás, a 3 é igual a 8 e menos a 2 vai ser menos 3 aqui, né? Portanto, nossa razão é igual a 5. Aqui no termo geral, a gente não consegue, dessa forma que ele está expresso, não vamos conseguir fugir de trabalhar com esse número negativo. Entretanto, a gente também viu que existe uma outra forma de expressar essa equação a partir de dois números em posições quaisquer aqui. Porque uma vez que AK é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, e sendo um K aqui qualquer, e vamos assumir aqui que um K aqui qualquer, não, vamos escrever isso aqui um pouquinho melhor. Dados M e K pertencentes aos naturais quaisquer, nós temos justamente pelo termo geral que AK é igual a A1 mais a posição do nosso AK aqui, que é K menos 1, vezes a razão. E também vamos ter aqui que AM é igual a A1 mais M menos 1 vezes a razão. As duas informações aqui são justamente do termo geral. Só que aqui nós podemos, por exemplo, nesse AK, podemos isolar nosso termo A1. Então nós temos que o nosso termo A1 ele deve ser igual a AK menos K menos 1 vezes a razão. Ou então, ainda para melhorar um pouquinho a nossa vida, isso aqui é igual a A1 deve ser igual a AK mais 1 menos K. Vezes R.
E essa expressão que nós obtivemos aqui, nós podemos substituir no nosso AM. Então, um AM tem que ser igual a esse AK, eu vou substituir em azul, AK, mais 1 menos R, 1 menos R não, 1 menos K, vezes R. Isso aqui tudo é igual a 1, mais M menos 1 vezes R. Como essa soma aqui era toda associativa, nós vamos só rearranjar um pouquinho as coisas. Então esse AM aqui, ele tem que ser igual a AK, colocando esse R aqui em evidência com aquele, mais 1 menos K menos 1 mais M, tudo isso aqui vezes R. Sendo assim, nós temos aqui uma expressão que é até mais geral do que a que a gente tinha antes. Então esse AM aqui é igual a AK mais, simplificando esse 1 aqui com esse menos 1, M menos K vezes R. Esse aqui seria um termo mais geral do que o outro. Porque se antes nós estávamos trabalhando apenas com a diferença, com a posição do primeiro e a distância da posição do primeiro até esse AK, agora nós podemos pegar quaisquer dois termos na nossa sequência e relacioná-los com essa fórmula aqui. Então, para que essa parafernália toda? Porque eu dou a opção de vocês, se quiserem evitar, às vezes, alguns números negativos, o que nem sempre vai ser possível, nós podemos usar esse termo mais geral aqui. Mais geral. Para olhar para qualquer dois termos da nossa sequência, não necessariamente tem que ser termos adjacentes. Ou um tem que ser o primeiro, enfim. Pode ser quaisquer dois números aqui na nossa sequência, contanto que nós conheçamos contanto que sejam conhecidas aqui as posições desses números, nós podemos relacioná-los daquele jeito. Então vamos lá. Então justamente, nós queremos saber quem é o nosso 20º termo. Então o nosso 20º termo, pelo termo mais geral aqui que nós escrevemos, nosso A20, ele tem que ser igual a, por exemplo, o nosso A4, mais, se olharmos aqui, né, posição do AM, que aqui é 20, menos a posição do nosso A4. Aqui é melhor colocar isso, vezes a razão. O nosso A20, nós desconhecemos no momento, ele tem que ser igual a A4, que é o nosso 13, mais 20 menos R, 20 menos 4, que é 16, vezes a nossa razão que nós determinamos como 5. Portanto, o nosso A20 é igual a 13 mais 80, e sendo assim, o nosso A20 é igual a 93. Agora, continuando do exercício 3, vamos agora para o exercício 5, seguido pelo 6 e o 7, que são os exercícios que eu considerei mais interessantes para nós desenvolvermos um pouco mais essa teoria, né? Agora, vamos lá. Na questão 5, nós queremos determinar o centésimo número ímpar.
Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, a gente tem que verificar quais são a lista desses números ímpares, né? Ele vai começar pelo 1, considerando, né, ímpares positivos aqui. Qual o próximo número ímpar? É o 3. Qual o próximo? É o 5. E depois, o 7. Por hora a gente vai parar por aqui. Tudo bem, essa lista de números aqui, primeiro a gente vamos verificar se ela de fato vai configurar uma PA, para em seguida usar o nosso termo geral para determinar o nosso centésimo número ímpar, né? E como que a gente poderia verificar se essa lista de números aqui sempre vai ser configura uma progressão aritmética? O primeiro número ímpar menos o segundo número ímpar é igual a 2. O terceiro número ímpar menos o segundo número ímpar também é igual a 2. A nossa pergunta aqui é, será que esse comportamento vai se repetir para cada um dos pares desses números aqui? E como que a gente vai verificar isso? Cada número ímpar ele pode ser escrito como 2n mais 1, onde esse n aqui pertence aos números naturais. Então, por exemplo, o primeiro número ímpar é o nosso n... Opa! Aqui tem um probleminha. Peraí. Aqui deveria ser n menos 1, na verdade, para funcionar desse jeito. 2n menos 1. Nosso primeiro n é igual a 1. 2. Quando isso acontece, 2 vezes 1 dá 2 menos 1 igual a 1. Para a gente escrever o nosso próximo número, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro reorganizar essas coisas aqui e olhar para o que está acontecendo. Um número ímpar, qualquer, pode ser escrito dessa forma. Então, o sucessor desse n aqui, que seria o próximo número, ele vai ser escrito da forma 2 vezes n mais 1 mais 1. Nossa pergunta é, será que a diferença desse número por esse vai ser sempre 2? Vamos olhar aqui. 2 vezes n, n mais 1, aqui tinha que ser menos 1, né? Aqui eu coloquei errado. N menos 1. Vamos verificar aqui qual que vai ser essa diferença, então, né? 2 vezes n mais 1 menos 1 menos 2n menos 1. Efetuando essa distributividade, essa distributiva e trocando os sinais dessas coisas aqui, vamos ter então 2n mais 2 menos 1 mais aqui vai ficar como 1 menos 2n. Isso aqui, esse 2n aqui, vamos simplificar com esse 2n, e esse menos 1, vamos simplificar com 1, e de fato vai sobrar só 2. Então, a diferença de um número ímpar pelo antecessor dele, nessa lista aqui de números ímpares, de fato vai configurar uma PA. De razão 2. Então, a lista 1, 3, 5, 7 é uma PA. PA de razão 2. Razão 2. Ora, mas sendo assim, para determinar o centésimo termo, tudo que nós temos que fazer é aplicar o termo geral, como já fizemos nas questões anteriores. Ou seja, nosso A100 deve ser igual ao nosso A1, que é justamente o 1, mais
99, que é a diferença de 100 por 1, vezes a razão, que é 2. Vamos calcular aqui 99 vezes 2. 18. Sobe 1 aqui. 2 vezes 9, 18 de novo. Com mais 1, 198. Então, o nosso centésimo ímpar é 198 mais 1, que é 199. Legal. Agora, para a questão número 6, queremos calcular o 40º número par. E de forma parecida com o que fizemos aqui, na verdade, a lista dos números pares é a mesma lista dos múltiplos de 2. 2 mais 2, 4, 6, 8, 10, 12. E essa lista de números aqui também vai configurar uma PA de razão 2 e com o primeiro termo igual a 2. O primeiro termo igual a razão aqui nesse caso. Então, nosso 40º termo, nosso A40, tem que ser igual a 2 mais, agora 40 menos 1, que é 39 vezes 2. Vamos efetuar a conta aqui. 39 vezes 2, 9 vezes 2, 18, subindo 1 aqui. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7, 78. 80. Obrigado. Aqui, como tínhamos aqui, também para os números pares a gente vai ter uma forma geral de olhar para eles, né? Todo número par, nessa lista aqui de números pares, o enésimo número par, ele vai ter essa cara aqui, 2n, é o n-ésimo par. E por fim, essa é justamente a última questão que nós vamos fazer, é avaliar quantos termos vão ter nessa lista aqui. Configura também uma PA agora de razão 5. Agora a nossa incógnita não vai ser o nosso A100 ou o nosso AN qualquer. Agora a nossa incógnita é saber justamente qual a posição desse termo, conhecendo ele. Então o nosso 80 vai ser o nosso AN. E a nossa pergunta agora é quem é N? E também vamos usar o termo geral para fazer isso. O nosso A1, que é 0. O nosso 80 tem que ser, pelo termo geral, 0 mais. A nossa posição nós não sabemos ainda qual é. Menos 1. Vezes a nossa razão, que identificamos aqui como sendo a diferença do primeiro pelo segundo, que é 5. 80. N menos 1 vezes 5. Justamente, né? 0 mais qualquer número é igual a esse número. Fazendo a distributiva agora, temos 80 deve ser igual a 5n menos 5. Portanto, nosso 5n, 85 deve ser igual a 5n. Agora vamos dividir aqui os dois lados da equação por 5. Temos então que n tem que ser a divisão de... n tem que ser igual a 85 sobre 5. Vamos efetuar aqui a divisão. 85 dividido para 5. Aqui colocamos 1, 5, 3, 35, 7. Ótimo, então, esse é o termo na 17ª posição. Obrigado.